Vamos lá. Bom dia, galera. Então, vamos aqui então fazer mais uma aula com vocês. Vamos continuar nosso estudo aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Continuando, no caso, o assunto. E nós paramos aqui, iniciamos as fases da guerra na última aula. Né? E aqui eu coloquei uma imagem aqui do estopim da Primeira Guerra Mundial, ou seja, o fato ocorrido que imediatamente iniciou, portanto, a guerra. Né? Então foi aqui o assassinato do herdeiro do trono da Áustria, o Francisco Ferdinando, junto com sua esposa lá em Sarajevo, na Bósnia, né? Na região da Sérvia atualmente. Então, lá o assassinato do Francisco Ferdinando e a sua esposa, então foi o estopim da guerra, deu início, portanto, a guerra. Não é causa, né? Estopim. As causas nós já falamos em outra aula, mas o estopim, que a partir desse acontecimento, né, a guerra começou devido a isso, né? Portanto, a Alemanha partiu em defesa da Sérvia, né? Então, e a Rússia declarou guerra, portanto, à Sérvia. Então, iniciou a guerra. A Alemanha declarou guerra, depois a Inglaterra aguardou um pouco, mas entrou no conflito e assim se tornou um conflito, portanto, mundial, né? Beleza? Então, vamos lá. Aqui também eu comecei a falei da participação do Brasil, né? O Brasil, na Primeira Guerra, basicamente enviou enfermeiros, médicos e tal para a guerra. Não teve uma grande participação, né? Foi do lado da Tríplice Entente, lógico, né? Em novembro de 1917, após os alemães terem afundado navios de mercadoria brasileiros no Oceano Atlântico. Então, os historiadores costumam dividir a Primeira Guerra em três fases, tá? Então, a primeira fase, guerra de movimento, que em 1914, né? Quando os exércitos estão se movimentando, os países se movimentando, eles começam a se organizar, eles começam a formar suas alianças, né? Alemães contra franceses, ingleses dentro do território da França, e na outra frente oriental, os russos contra os alemães. Né? Então a Alemanha começa a lutar em duas frentes, ocidental e oriental. O segundo momento, ou segunda fase, as guerras de trincheiras, né? A guerra de trincheiras, ou seja, de posições, quando os combates acontecem nas trincheiras e cada nação, cada país guarda ali sua posição, vamos dizer assim, né? Permanece, constrói uma trincheira e ali guarda a posição, aguardando o inimigo e combatendo o inimigo, portanto, a distância, lógico. Nenhum exército conseguia avançar, então os caras ficavam ali combatendo, se protegidos pela trincheira. Né? E aí vai ter dois acontecimentos importantíssimos que vai acontecer nesse momento aqui, em 1917, porque nesse momento a Rússia vai assinar um acordo de paz com a Alemanha e vai sair da guerra, né? E do outro lado os Estados Unidos vai entrar na guerra, né? Aliás, mesmo lado, lógico, né? A Rússia era do lado da Tríplice Entente, a Rússia assina um acordo que não quer guerrear contra a Alemanha, de paz com a Alemanha e sai da guerra. Né? Por que a Rússia saiu? Devido ao início da Revolução Russa de 1917, a Revolução Comunista na Rússia, que vai instalar o primeiro país socialista da história. E em 1917 também os Estados Unidos entram no conflito, né, ao lado dos ingleses e franceses. Então, esses dois acontecimentos aqui foram primordiais para o resultado da guerra. Né. Aqui nessa imagem, vocês veem aqui um soldado capelão, né, ou seja, um sacerdote militar, pregando aqui para os... ensinando, lendo a Bíblia, rezando, orando, né, para os soldados, né, sentado apoiado ali no cockpit de um avião usado na Primeira Guerra. Né? E aqui a terceira fase, né, da guerra, ou a fase final da guerra, a chamada Nova Guerra de Movimento ou as ofensivas de 1918. Então, alguns fatos vão modificar então os resultados dessa guerra. Né? Os tanques, melhores aviões de caça, a chegada de mais de 1 milhão de soldados dos Estados Unidos vai
digamos assim, favorecer o lado dos aliados da Tríplice Entente, né? E aí, com a entrada desses mais de 1 milhão de soldados dos Estados Unidos, né, os aliados da Tríplice Entente vão conseguir vitórias, né, sucessivas vitórias em cima do exército alemão, né, dos exércitos alemães. Então, com isso, com a entrada dos Estados Unidos, a guerra fica favorável, amplamente favorável aos aliados, né, e amplamente desfavorável à Tríplice Aliança da Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, né? A Itália, nessa época aqui da guerra, já tinha passado para o outro lado. Não sei se eu lembrei vocês desse detalhe. A Itália, no início da guerra, estava do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Após o início da guerra, ela, por concessões, ela abandona a Tríplice Aliança lá e passa para o lado da Tríplice Entente, né? Então, por que os Estados Unidos entrou na guerra? Ele foi atingido? Não, na verdade, não, mas ele por interesse econômico, né? Os Estados Unidos queria proteger os seus investimentos nos países da Tríplice Entente que ele tinha. Então isso foi a razão que fez ele entrar na guerra. E aqui é os armamentos abandonados pelos os alemães, né? Aí, encontrados durante a guerra. Portanto, então uma das batalhas mais sangrentas que teve na Primeira Guerra vai ser a Batalha do Rio Marne, né, onde as tropas anglo-francesas, ou seja, da Inglaterra e da França, eles vão impedir que os alemães chegam e tomem a cidade de Paris, né, capital da França. Né? E essa foi uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. Né? E aí, em 1918, vai então acontecer o fim da guerra, propriamente dito, né, vitória dos aliados, da Tríplice Entente. E em 1919, os vencedores, redigem um documento, né, chamado Tratado de Versalhes, né, um tratado, um acordo, né, a paz dos vencedores, como eles chamaram lá, o acordo dos vencedores, e obrigam a Alemanha, impõem à Alemanha sanções, né, bem rígidas, bem fortes mesmo, por conta, acusando a Alemanha de ter sido a causadora da guerra. Então, o Tratado de Versalhes, porque o nome Versalhes? Porque ele foi assinado lá no Palácio de Versalhes, na França. Então, por isso o nome, Tratado de Versalhes. Então, as imposições bem duras à Alemanha, né, que foi derrotada e ainda foi obrigada a arcar com todas essas sanções, né, impostas pelo Tratado de Versalhes. Como exemplo, cláusulas territoriais, ela teve de devolver territórios que ela havia tomado, teve de criar o corredor polonês, né, a ligação saída para o mar para a Polônia, pagamento de fortes indenizações, que eram as cláusulas econômicas, cláusulas militares, de segurança. A Alemanha foi obrigada a reduzir o exército dela a 100 mil homens no máximo, retenção de sua produção bélica e outras coisas mais. Seria aviões, navios para os países aliados. Então a Alemanha ela assumia, nesse sentido, total responsabilidade pelo conflito. E aqui as trincheiras que eu falei para vocês, era isso aqui, ó, nessa foto. Os soldados aqui na trincheira. Tem um filme que mostra esse detalhe aqui, essa foto da trincheira. O filme chama O Último Batalhão. Parece ser um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Sobre a Primeira Guerra Mundial não tem muitos filmes, não se tem muita produção de cinema. Tem agora um recente, né? Esse recente agora, do ano passado, eu não cheguei a assistir, que é sobre a Primeira Guerra, 1917, parece que é o nome do filme. E tem esse Último Batalhão. Esse, é claro, é bem um filme bem antigo mesmo assim. Mas é sobre a guerra. Mostra em detalhes como aconteceu, inclusive as trincheiras aqui. Beleza? Consequências da guerra, então, para finalizar essa exposição aqui resumidamente, ó. Reformulação do mapa europeu, lógico, né? Ou seja, o mapa europeu teve uma grande modificação, né? Grandes mudanças no mapa, porque alguns países, alguns impérios deixaram de existir, surgiram novos países, né? A Europa perdeu seu brilho, né? A Europa deixou de ser o centro do mundo, e aí aconteceu o quê? A ascensão dos Estados Unidos da América, né? Como uma grande potência, então, né? A hegemonia dos Estados Unidos, então, já saiu a partir da Primeira Guerra Mundial. A partir de 1918, os Estados Unidos já saiu como
um país hegemônico e com grande potência. E ainda é até hoje. 9 milhões de mortos, mais ou menos, segundo os historiadores, alguns falam até em 10, né? 20 milhões de inválidos, queda de 30% na riqueza da França, queda de 22% na riqueza inglesa, queda de 40% na produção industrial europeia, no geral, do continente europeu, e 30% da produção agropecuária também da Europa. Valorização do dólar, né, padrão dólar, que é até hoje a moeda padrão mundo, né? As commodities, né, são cotadas em dólar no mercado internacional, então o dólar ainda é a moeda mais valorizada, apesar de ela ter um menos valor que o euro, mas ela é a moeda padrão internacional. Portanto, alguns países não industrializados se beneficiaram por fornecerem alimentos, né, e matérias-primas para os países que estavam envolvidos no conflito, e aí desenvolveu sua própria indústria. Exemplo disso é o Canadá e o Brasil, né, que esses países, então no caso do Brasil, nosso Brasil se beneficiou disso, porque quando os países estavam na guerra lá, eles deixavam de produzir bens necessários, né, diários, alimentos, por exemplo, né, bens de consumo. E esses países produziam, inclusive o Brasil, e supriam para suprir essa necessidade. Então a Primeira Guerra acabou contribuindo também para a industrialização do Brasil. Beleza, turma? Ok? Então, resumidamente, era isso que eu tinha para explanar para vocês hoje, para a gente concluir então essa parte da Primeira Guerra Mundial aqui. Beleza? Então, até mais.